Oi, gente, é sexta-feira de novo, quem diria? Palavrão, língua e texto aqui pra gente. Aqui, você já sabe, né? Estamos completando um mês de vídeos. Esse é o nosso quarto e último programa dessa série de desmitificar o texto, de tirar essas afirmações ou perguntas que a gente tem como mitos ou verdades sobre texto. E você já sabe. Ativa a notificação, curte, comenta, compartilha, a gente responde, a gente conversa. Quero agradecer a todo mundo que tem feito isso e tem feito o nosso canal Palavrão crescer, porque tudo que a gente faz, pessoal, é pra vocês, tá bom? Então, olha só, toda sexta, já você sabe, você que tá pedindo aí, diz, pô, mas sabe aquele item, prof, que você falou aí numa das desmitificações e que eu queria que você desenvolvesse mais? Claro, gente, nos programas subsequentes a gente vai fazer isso com todo carinho e dedicação para você, tá? Mas não se esquece, eu trabalho aqui, você trabalha daí, senão teu texto não melhora, viu? Olha só, tô de olho e tô sabendo, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e já, nossos 5 últimos mitos ou verdades sobre texto, hein, gente? Vamos lá? Primeiro deles, uso de estrangeirismo dentro do meu texto escrito. Segundo, escrever difícil aumenta a nota? E já vou falar do que é esse escrever difícil ou o que entendemos sobre ele. Terceiro item, terminar o texto com pergunta, algo que eu já disse aqui, mas o pessoal respondeu bastante, ficou bastante em dúvida, eu ainda vou salientar como um mito agora mesmo, tá bom? E o quarto, preciso citar exemplos o tempo todo? Como é que isso funciona? Como é que eu insiro os exemplos dentro do meu texto? E por último, conectores, palavrinhas que ligam uma coisa a outra. Quando, em que momento elas devem aparecer no meu texto? Bom, você já percebeu que cada um desses itens, pessoal, pode dar um programa, uma conversa, uma aula grande e efetiva e intensa. Mas eu vou tratar de maneira singela e indicativa hoje aqui dos 5 mitos. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Mito 1. Uso de estrangeirismos. Pode, não pode, como é que faz? Mito ou verdade? Bom, pessoal, havendo palavras em português para tratar daquela temática ou daquela definição, é melhor usar as palavras em português. Se é uma palavra estrangeira que denomina uma situação, melhor citá-la dentro do texto e colocar entre aspas. Por exemplo, a conotação que se faz do estrangeirismo no texto digitado é geralmente em itálico. Como a gente não tem o recurso itálico em texto escrito manualmente, a gente coloca entre aspas. Mas ficar bem atento também, porque às vezes no próprio texto de apoio, a palavra que a gente julga um estrangeirismo não vem entre aspas e também não vem com marca de itálico. O que a gente faz? Segue o que está no texto de apoio e não marca a palavra. Tudo bem? Como assim, prof? Se existe a palavra em português eu não uso? Vou citar um exemplo prático. A palavra bullying, por exemplo, que define um conjunto de ações de agressões repetidas, principalmente nas escolas, e que se discute muito na atualidade, pessoal. Se nós formos usar no nosso texto, podemos colocá-la entre aspas, porque se trata de um estrangeirismo, que em português é apenas detalhado ou referido com uma definição parafraseada. A gente não tem uma palavra específica para traduzi-la. Tudo bem? Também vou lembrar, pessoal, uma coisa que eu gostava de estudar muito na universidade, que era latim, e tem uma frase muito bacana que aparece que diz assim, ó, verba secuntur res, ou seja, as palavras seguem as coisas. À medida que os povos importam coisas de outros, elas já vêm com os nomes, e essas coisas passam a ser assim chamadas no local novo, no local para onde elas são levadas. Então, toma esse cuidado também, a gente não deve demonizar o ingresso de palavras estrangeiras, mas sim, de novo, olha aquela palavrinha mágica, equilibrar e ter elegância na hora do uso. Outro item, gente, vamos lá? Escrever difícil aumenta a nota? Bom, depende do que é que você entende por escrever difícil. Tem gente, pessoal, que entende escrever difícil como ter um vocabulário diversificado. Ter um vocabulário diversificado em norma padrão da língua portuguesa contemporânea do século XXI é ótimo. E é bom usar porque dá mais nota assim, mostra que você sabe o que está falando e sabe falar de diferentes maneiras, sabe escrever de diferentes maneiras. No entanto, pessoal, usar palavras difíceis do século XIX
não acarretam mais nota para o seu texto, porque elas simplesmente aparecem aí como meio que uma montagem Frankenstein, tá? Então toma esse cuidado, fica atento. Escrever difícil nesse sentido não rende mais nota. Agora, se você entende escrever difícil como ter vocabulário do século XXI diversificado, opa, aí sim. Terceiro item, gente, o terminar com pergunta, né? O pessoal ainda repercutiu bastante, conversou bastante a respeito disso. Terminar texto com pergunta não é bom, porque mostra que você ou não teria fechado o raciocínio ou que ingenuamente estaria deixando para o leitor uma reflexão. Ora, pessoal, quando a gente escreve um texto dissertativo, argumentativo, a gente tem que saber do que está falando. Ai, professora, eu não sei muito bem do que eu estou falando. Elegância e equilíbrio. Escreve bem sobre aquilo que você consegue, mas fecha o seu raciocínio com a sua reflexão e não perguntando ao outro, será que sim, será que não? Tudo bem? Outro item, gente. Como é que faz? Será que precisa citar exemplos o tempo todo? Não. Olha só. Um exemplo ou outro no meio do texto funcionam como estratégia argumentativa. E mais ainda, o que eu sugiro a você? Treina, exercita, porque relatar exemplo, pessoal, é algo que precede a boa dissertação argumentativa. A gente saber relatar um fato sem distorcê-lo é algo bem especial para a nossa dissertação ficar boa, tudo bem? E é uma estratégia importante e crível, porque as pessoas conseguem comprovar o exemplo na hora que leem, tudo bem? Último item desse nosso Desmitificando Programa 4. Vamos lá? Quinto item, usar conectores, palavrinhas que ligam uma coisa a outra. Eu diria a vocês, pessoal, primeira coisa, comecem a sublinhar todos os elementos que vocês usam para ligar uma coisa a outra no texto de vocês. Se o sublinhado ficar muito ralinho assim, tiver pouquinho dentro do texto, é porque está faltando elemento de ligação. Sinônimos, hipônimos, hiperônimos, todas as palavras e expressões que podem ser transformadas em conectores são bem-vindas. Eu diria a você numa receita simples. Período a período, frase a frase, as coisas têm de estar interligadas. E têm de estar interligadas textualmente. E é claro, a gente vai dedicar um programa especial para isso, porque merece um cuidado carinhoso na hora de elaborar o texto. Pessoal, um beijo, um abração a todos que estão comentando, curtindo, compartilhando. Quem está tímido ainda aí, vem para cá, conversa com a gente, diz o que pensa, o que quer melhorar no texto e a gente vai preparando aqui com todo carinho para você. Obrigadíssima por esse primeiro mês do nosso Palavrão, Língua e Texto. Fica com a gente. Já já tem conteúdo fresquinho para você. Tchau, tchau!